Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, que é essa disciplina que dá profundidade a temas das ciências da natureza, tá? E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse mundo que, em geral, a gente não acaba enxergando. Por isso o termo da disciplina Meu Pequeno Mundo, que é o mundo que a gente vive, o mundo que a gente interage. Ele pode ser produtivo para a gente, ele está no nosso dia a dia, está dentro de nós, mas que a gente acaba não vendo pela sua dimensão, tá? Normalmente, para poder enxergar esse mundo, a gente precisa utilizar ferramentas específicas, que é o caso de microscópios, tá? A gente conversou bastante no nosso primeiro semestre sobre essas relações, tá? Conversamos sobre o mundo das plantas, sobre o mundo de alguns micro-organismos e até mesmo sobre o corpo humano. Nesse semestre, a gente também vai conversar um pouquinho sobre essa estrutura, tá? Do corpo humano. A gente vai conversar também com alguns outros profissionais. E a gente vai ampliar. Vamos lá? Bora! Vamos nós! Tá sem áudio, agora foi! Agora foi! Cadê a Adriana? Vamos nós, gente! Perdão, eu achei que tivesse ligado no microfone. Vamos nós, queridos. Seguinte, ó. Nessa aula, a gente está estamos voltando, retomando agora o período de férias, a disciplina agora foi. A gente está retomando o nosso período de aulas, a disciplina continua, Meu Pequeno Mundo, e a gente que eu estava falando bem no final era o seguinte, era que agora a gente vai dar profundidade a outros temas, tanto do corpo humano, mas também a gente vai dar uma ampliada. Primeiro módulo a gente conversou Agora sim! Tá, Adriana. A Adriana tá aqui comentando nossa aula. O áudio tá de brincadeira com a gente. Não é isso, Adriana? É para começar o nosso semestre com a energiazinha, né? Com um picozinho de adrenalina, né? Para dar aquela animada. É a última aula do dia? É a última aula, mas é com emoção, né? Beleza? Bom, como você já deve estar percebendo, na aula de hoje os outros professores estavam fazendo revisões e a gente também vai revisar, tá bom? Então a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre células e tecidos, é o tema da nossa aula de hoje, aí ó, tá na tela para vocês, células e tecidos, então é um conteúdo ainda de revisão, tá? De alguns pontos que a gente conversou, tá? Célula, gente, é a nossa unidade básica da vida. Para ter vida, e aliás, a vida que a gente conhece, que é a vida terrestre, tá? Todos os organismos precisam de uma célula, tá? Então, levando ali aquela ideia de um vírus, né? O vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? E aí? O que vocês acham, né? Bom, independente dele ser ou não ser vivo, ele precisa da célula. Por isso que a gente diz que a célula é a unidade básica da vida, tá? E é nessa célula que a gente vai realizar as funções vitais, a reprodução, o metabolismo e por aí vai indo. As células elas podem mudar bastante de organismo para organismo e quem permitiu a gente conseguir distinguir, entender como é que funciona foi o microscópio. Tá? Nas próximas aulas a gente vai conhecer outras estruturas do corpo humano e, claro, alguns organismos. É então que a gente vai falar sobre os vírus, tá? Justamente porque a gente vai dar esse zoom, tá? A gente vai além da microscopia de luz, tá? A microscopia de luz que a gente falou no primeiro módulo nos permitiu a gente enxergar as células, tá? Mas nem todos os organismos a gente vai conseguir enxergar através da microscopia de luz. Aí a gente tem a microscopia eletrônica que consegue dar essa profundidade também. Beleza? Vamos bora lá, tá? Pessoal, quem mais tá aqui? De Eliseu Martins, dando um oi, beleza. Quem tá no nosso chat? Eu já dei bom dia pra Adriana, querida, bom dia. Quem mais? Felipe H também tava lá. Beleza? Bom dia. Quem mais está no nosso chat? Manda um oi aqui que eu quero ver esse chat hoje movimentado. Gente, ó, célula, gente, é o seguinte. É a nossa unidade básica da vida. Ponto. Todo organismo ou tem ou precisa dessa célula, tá? Os organismos vivos unânime, considerados pela biologia
de forma unânime, tá? Todos têm células, tá? Temos ali a questãozinha dos vírus, que alguns biólogos vão considerar, outros não. Mas os vírus também vão depender das células para executar, para realizar o seu metabolismo básico, tá? Em geral, uma característica básica que toda célula vai ter é que elas são delimitadas por uma estrutura chamada membrana plasmática, tá? Essa estrutura a gente não vai conseguir identificar perfeitamente através da microscopia de luz, tá? Então, essa estrutura da membrana plasmática a gente vai conseguir decifrar justamente através de outras microscopias e, claro, com muita análise química, tá? Então, o estudo da química, assim como a microscopia eletrônica, permitiu a gente desvendar um pouquinho essa membrana plasmática, tá? Então, ela é a principal fronteira, tá? Então, ela é a principal fronteira celular. Professor, e a parede celular? A parede celular também é uma fronteira celular, porém, não está em todas as células. A membrana plasmática, sim. Ok? Pessoal de Colônia do Gurgueia, acompanhando nossa aula. Show, queridos. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Vamos nós. As membranas, a membrana plasmática, ela também pode estar presente nas células chamadas eucarióticas, que são aquelas células mais complexas, tá? Que elas vão ter organelas membranosas, tá? Por exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto, complexo de Golgi, tá? Então, essas organelas, chamadas organelas membranosas, elas também vão ter estruturas similares à membrana plasmática, tá? As membranas possuem uma função, uma composição fundamental formada por uma bicamada de fosfolipídios, tá? Uma camada dupla, tá? De fosfolipídios. Fósforo, porque a gente vai ter um grupamento fosfato, e esse grupamento fosfato, ele é um grupamento polar, certo? Beleza? Então, ele vai interagir com as substâncias que também são polares, por exemplo, a água, ok? Enquanto a estrutura lipídica, ela tem uma função, né, uma estrutura apolar, certo? Então, essa camada, ela tem tanto uma estrutura, um lado polar, como um lado apolar. Isso faz com que essa estrutura da membrana plasmática seja praticamente impermeável, certo? Praticamente impermeável. E aí, professor, como é que vai conseguir realizar os processos vitais? Como é que ele vai conseguir se alimentar? Ela não tem só essa estrutura da bicamada fosfolipídica. Ela é claro que ela vai ter o que mais? Proteínas, carboidratos, glicídios, colesteróis, tá? Que vão justamente permitir com que essa célula consiga interagir com o meio externo e com o meio interno, tá? Aí lá nas aulas de biologia, com a professora Amanda, ela vai conversar com vocês sobre, por exemplo, a permeabilidade, as formas de passagem de uma substância de dentro para fora. A famosa osmose, que todo mundo conhece, todo mundo fala, mas todo mundo confunde um pouquinho, tá? Que a osmose é a passagem da água de um ponto para outro, tá? A gente tem a difusão, que tem a difusão simples, a difusão facilitada, certo? Quem vai permitir tudo isso são proteínas inseridas dessa membrana plasmática, ok? Toda célula vai ter, mas quem são essas células, tá? Temos dois tipos básicos de células, as células chamadas de procarióticas e as células chamadas de eucarióticas. Então, onde é que vem esses nomes, tá? A palavra carióticas vem do terminho chamado carioteca, tá? Esse terminho carioteca é basicamente um envoltório, tá? Que vai proteger o material genético, certo? Então, a gente tem dois tipos básicos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas.
Na biologia, alguns termos têm alguns significados, tá? Então, cariontes vai ter essa alusão à palavra carioteca. Normalmente tem alusão à palavra primeiro. Então, a gente está pensando nos primeiros células que surgiram e, consequentemente, elas não têm a carioteca. Então, basicamente, as células procarióticas não possuem, não têm carioteca. Certo? Células procarióticas, ou seres que têm células procarióticas, seres procariontes, não têm carioteca ou organismo, essa estrutura que envolve material genético. Tá? Você pode ver que essa célulazinha que está aqui, a nossa, esse esquema, essa imagem, tá? Dessa célula que está à nossa direita, mas o nosso material genético, que é essas linhazinhas amarelas, tá? Eles ficam dispersos no material genético, ou no citoplasma. Tá? Atenção, tá? Não significa dizer que ela não vai ter material genético. O material genético dela vai estar ali disperso, tá? Cuidado, muito cuidado, vocês estão se preparando para o Enem, com as questões, com as afirmações. Não vai ter célula sem núcleo? Pode ser que tenha célula sem núcleo, tá? Se ela for de um organismo pluricelular, lembra lá da hemácia. A hemácia, a célula do ser humano, célula dos animais, mamíferos, tá? Que transportam gases no processo de desenvolvimento dela, tá? Ela perde o núcleo inteiro, tá? Não é que ela fique, ela não vira uma célula procariótica. Tá? Ela perde o material genético. A carioteca ela não é o núcleo. A carioteca é um envoltório que protege o material genético. Então, o núcleo é tudo. É a carioteca e o material genético que está ali dentro. Certo? Beleza? Fica ligado, tá? Então, aquela hemácia que não tem núcleo é porque não tem material genético. Certo? Então, constantemente a gente precisa estar produzindo mais e mais hemácias. E as células eucarióticas, ou células dos seres eucarióticos. Esse eu aqui, normalmente nos termos da biologia, quando vocês forem ver, eles vão significar verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro, professor, porque ela vai ter uma carioteca verdadeira, ou seja, ela vai ter um núcleo bem organizado. Certo? Então, normalmente, organismos dos protistas, né, que são os protozoários, as algas, certo? As plantas, fungos, animais, tá? Vão apresentar esse tipo de célula chamada célula eucariótica. Geralmente, são células muito maiores, tá? Temos que lembrar o seguinte, quando a gente dá os nossos microscópios, eles têm limitação física, tá? Para ampliar, tá? Normalmente, o limite máximo ali é de cerca de 100, cerca de 1000 vezes. A gente pode dar um aumento de máximo 1000 vezes, né? Que é 100 da lente objetiva mais 10 vezes da lente ocular, tá? Então, a gente multiplica um pelo outro. Então, a gente pode ter o zoom máximo aí de 1000 vezes, tá? Então, chegou nesse limite, a gente não consegue ampliar. Normalmente, as células procarióticas, a gente vai ver só um pontinho, um leve traço, certo? A gente não consegue desvendar também as próprias bactérias, tá? Quiçá os vírus, que chegam a ser ainda menores do que as bactérias. Certo? É claro que a gente vai ter vírus sim que são muito grandes, a gente vai ter bactérias que são maiores, tá? Inclusive a gente vai ter células visíveis ao olho nu, tá? Então, normalmente as células gaméticas, tá? Femininas tendem a ser muito grandes, tá? Inclusive no corpo humano, ser humano, tá? A célula do ser humano, né, a célula que seria o óvulo, a gente poderia ali enxergar com certa dificuldade, a olho nu seria um pontozinho. E, no caso, a mais fácil de se identificar é a gema do ovo da galinha, tá?
Então, toda a gema, toda amarelinha, toda aquela estrutura amarela é o vitelo, certo? É uma estrutura nutritiva para o embrião. E vocês podem ver, normalmente, quando a gente quebra o ovo, né, cru, claro, vocês vão ver um pontinho branquinho bem no centro. Aquele pontinho é o núcleo daquele ovo, certo? Então, é uma célula que a gente consegue enxergar a olho nu, tá? Então, diversidade também está dentro das nossas células, seja as células procarióticas ou as eucarióticas, tá? Como a gente vai, ao longo desse semestre, né, conversar um pouco mais sobre microscópio eletrônico, tá? Aí a gente vai se aprofundar nas células procarióticas nesse momento, tá? Então, por enquanto, a gente está revisando os conteúdos com vocês. A gente vai se aprofundar um pouquinho nessas células eucarióticas que a gente já trabalhou, tá? Ao longo desse ano. As células eucarióticas são muito mais complexas, certo? Primeira grande característica desse grupo é que ela vai possuir um núcleo definido. E ele é definido por quem? Pela carioteca. Professor, essa é a estrutura dessa carioteca. Essa é uma membrana plasmática? Ela é tipo uma membrana plasmática, tá? A carioteca é como se ela tivesse duas membranas plasmáticas seguidas, tá? Como se fosse uma membrana plasmática dupla, tá? A primeira característica desse grupo é possuir esse núcleo bem definido, tá? É uma das maiores organelas da célula, que oferece a função do armazenamento do DNA, do material genético inteiro. A gente vai encontrar também o que? RNA ali dentro. Afinal de contas, acontecem aqueles processos de transcrição, tá? Tradução é fora do núcleo, tá? Transcrição dentro do núcleo, tradução fora do núcleo, tá? Bota essa observação aí no caderninho de vocês. Tem algumas questões, até mesmo do Enem, que fazem essa alusão, tá? Aonde acontece cada um dos processos de tradução e de transcrição. Além do núcleo, vão existir outras organelas espalhadas no citoplasma. Cada uma delas exerce uma função biológica específica, tá? E aí a gente vai ter funções como digestão, fotossíntese, respiração celular, tá? E por aí vai, em complexo de Golgi, que vai sintetizar substâncias, armazenar substâncias, e aí por aí vai indo, tá? Normalmente, as organelas membranosas, elas são exclusivas das células eucarióticas, tá? Ah, professor, mas o ribossomo... O ribossomo, ele é uma organela, mas ela não é uma organela membranosa, certo? O ribossomo, ele é um complexo de RNA ribossômico e algumas proteínas, certo? E a função dele é sintetizar proteínas, tá? Então, esse ribossomo, como ele não é uma organela membranosa, ele pode estar presente tanto na célula procariótica como na célula eucariótica. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Cadê o meu pessoal que está assistindo essa aula online, agora ao vivo? Olha, eu estou dando alguns toques aqui. Ó. É importante que você esteja com o caderninho do lado, fazendo uns asteriscozinhos, certo? Muito importantes para que vocês não escorreguem aí nas questões do Enem. Eu sei que está chegando o Enem, hein? Vocês estão aí, ligados. Tem que ficar ligado, viu? Bora lá. Células eucarióticas, a gente vai entrar agora dentro das células eucarióticas vegetais, tá? Células das plantas e de algumas algas, tá? Qual a grande característica que elas vão ter? Primeira coisa é que elas vão ter um envoltório a mais, além da membrana plasmática, tá? Elas são as únicas que têm esse envoltório a mais? Não, tá? Mas... uma das características importantes é que essa chamada parede celular, ela é externa à própria membrana plasmática. Ela não deixa de ter o que? A membrana plasmática. A membrana plasmática está aqui, bonitinha. Membrana plasmática é a principal fronteira de todas as células, tá? Aí, dependendo da célula, a gente tem o quê? Um tipo diferente a mais de fronteira. Então, a parede celular é também uma fronteira, tá? Ela vai dar mais rigidez, tá? Normalmente, tá? Normalmente, ela é de celulose, tá? Vou botar em geral,
Por quê, professor? Porque mesmo uma planta pode ter composições diferentes dessa parede celular, tá? Em geral, as primeiras células, quando elas estão ainda meio que brutas, né, ainda estão começando a crescer aquela plantinha, normalmente ela é de celulose. À medida que essa planta vai crescendo, que aquela célula vai se especializando, tá? Que ela vai adquirindo uma função muito específica. Vamos supor que essa célula da planta tem uma função de transportar água. Então nesse caso, essa parede celular, ela ganha uma outra substância, lignina, por exemplo. Ou quer dar mais sustentação para aquela planta, por exemplo, ela deve ser toda de fibra, né? Então tem umas plantas que você pega nela, por exemplo, quem conhece planta, pé de goiaba, comenta aqui no nosso chat, eu quero saber. A folha dela, ela é toda rígida. Se você tentar dobrar ela não é massinha, ela vai quebrando. Crack, 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 crack. Certo? Então essa planta ela é cheia de fibra. Então essas plantas elas têm o quê? Células, não só com parede celular de celulose, elas podem ter suberina, lignina, tá? A celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo, tá? Que ela envolve, atenção, a celulose é a parede celular, ela não faz fotossíntese, tá? Vejo muita gente confundindo isso, inclusive tem questão, não sei se é do Enem, mas tem questões de vestibulares que fazem justamente essa menção, como se a parede celular fizesse a fotossíntese, e muita gente acaba escorregando nesse tipo de questão, tá? Não, parede celular não faz fotossíntese. Qual é a função da parede celular? Fronteira da célula, tá? Então eu não consigo... eu impeço que essa célula, por exemplo, possa crescer demais e estourar, certo? Ou ela secar demais e ela também morrer por plasmose, por exemplo, certo? A grande ideia é que essa célula vai ter uma estrutura fixa, tá? Outras ideias aqui que a gente vai ter, algumas organelas muito específicas das plantas. A gente tem que lembrar que essa planta, ela é um organismo, né, que tem uma função ecológica, tá? Lembra lá, na ecologia, tá? As plantas, elas estão presentes aonde? Elas são a base da cadeia alimentar, né? Então, elas são a base da cadeia alimentar. Por quê? Porque elas são os organismos chamados autótrofos. Elas conseguem realizar fotossíntese. Tá? Tem gente que brinca, né? Professor, hoje não quero comer nada, eu quero fazer só fotossíntese, ficar ali ó, no sol. Oh, quem dera, né? A gente não pode fazer isso, nós não conseguimos fazer isso, a nossa genética não permite isso, tá? Então, a gente precisa pegar sol por outros motivos, mas para fazer fotossíntese não. Então, a gente sabe que quem consegue fazer fotossíntese são as plantas. Geneticamente, elas têm o quê? Os tais cloroplastos. Tal de cloroplasta, que é uma organela, tá? Membranosa. Atenção, esse cloroplasto, ele tem uma função. Qual é essa função? Realizar a fotossíntese. Ué, tô vendo aqui, professor, mitocôndria. Mitocôndria faz o quê? Respiração celular. Opa, pera lá. A planta respira também, professor? Sim, tá? Então, o cloroplasto, a função, ó. Função. Fotossíntese. Ok, beleza. Que células vão ter cloroplasto? Células eucarióticas de organismos vegetais, tá? A gente vai ver nas plantas algumas algas, tá? É nos cloroplastos que a gente encontra uma estruturinha chamada clorofila. Clorofila, cuidado, não confunda. É uma proteína, tá? E essa clorofila pode mudar de planta para planta, tá? Tem clorofila alfa, beta, gama, por aí vai indo, tá? Tem planta que vive dentro do fundo do mar, tem alga que vive lá no fundo do mar, lembra lá das ondas eletromagnéticas do Sol, tá? Então, o Sol chegando na superfície terrestre, chega um comprimento de onda. Lá no fundo do mar, não vai chegar todo o comprimento de onda. Então, na adaptação, plantas e algas escolheram que
os pigmentos que funcionassem melhor para eles, tá? E a mitocôndria, professor, por que ela está aqui? Função. Respiração celular. Tô chamando a atenção, por quê? Porque normalmente vocês acabam se confundindo, tá? É o que eu escuto muito na sala de aula, nas resoluções de questões, tá? O pessoal já bota logo assim, planta faz fotossíntese, ser humano respira. Aí parece que planta não respira, planta respira, gente. A função da fotossíntese é pegar a energia do sol e converter e gerar energia química. Mas para gerar energia mesmo, para aquela planta crescer, se reproduzir, fazer outras ações, é através da quebra desse nutriente. Tá? Então a respiração celular tem a função de quebrar o carboidrato sintetizado na fotossíntese e utilizar aquela energia. Então a planta também respira. Não é a respiração pulmonar que a gente faz. É a respiração celular. E planta gasta energia também, tá? Muita gente fica olhando, a planta tá paradinha lá, não faz nada. Faz muito, tá? Então tem as estratégias de sobrevivência que vale vocês voltarem lá nas aulas de maio do ano passado, lá no nosso canal educacão.com ou .tv, desculpa, que é o nosso site do canal Educação, revisitar um pouquinho as nossas aulas lá das adaptações, tá, morfológicas e anatômicas que as plantas têm, tá, que a gente aprofundou bastante, tá bom? E dos demais organelas são comuns à maioria das células, tá? Então a gente tem núcleo, tá, que aí vai ter justamente a carioteca com material genético, a gente vai ter lisossomo, ribossomo, complexo de Golgi, tá? O vacúolo tá mais para células, a gente vai ter células que não são vegetais que podem ter vacúolo, que normalmente são células de indivíduos que vivem no ambiente aquático, tá? Fora isso, é exclusivo das plantas também, tá? E aí, a gente entra dentro do que a gente classifica como tecidos, tá? Para a aula de hoje, o foco vai ser um pouquinho das células vegetais, que a gente trabalhou bastante no semestre passado, tá? E aí, o que a gente tem? Tecido, tá? O que é um tecido, tá? Tecido, gente, é um conjunto de células com função específica. De um modo geral, a classificação seria essa. Inclusive, é justamente essa ideia que faz com que a gente diferencie o grupo das plantas do grupo das algas, tá? É claro que a classificação biológica hoje, ela atende a critérios da filogenética, da evolução. Tá? Então, tem uma análise da evolução, do DNA, da origem evolutiva daqueles organismos. Mas, se a gente fosse analisar a característica morfológica, o grupo das algas se separariam dos grupos das plantas justamente por essa visão das plantas formarem tecidos verdadeiros, enquanto as algas não formarem tecidos verdadeiros. Tá? O que seriam esses tecidos verdadeiros, professor? Tecido é um conjunto de células com função específica. Por exemplo, no corpo humano, a gente tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular, né? Tecido epitelial, aí todo mundo fala, revestimento, tá? E produção de secreção também, tá? Suor, a saliva, a lágrima, tá? Tô falando do ser humano, tá? Tecido muscular, pode até me colocar na tela agora, tá? Depois eu entro aqui no tecido das plantas, tá? Ó, vamos nós, ó. Tecido muscular, que serve para quê, professor? Para movimentação, tá? Tem a contração e o relaxamento desses músculos, tá? Então, estou movimentando. Lembra que tem músculo até no ouvido, lembra lá dos movimentos que os ossinhos tinham? Pois é, tecido ósseo, sustentação desse corpo e, claro, movimento também, tá?
Tem o tecido que é nervoso, isso tudo no corpo humano. Então são células específicas. Teoricamente tem tudo o mesmo DNA, mas elas se especializaram a realizar uma função específica. Qual é a função do tecido nervoso? Função do tecido nervoso é condução de impulsos nervosos, levar uma informação de um ponto para outro. Certo? Beleza? E nas plantas, a gente também tem esses tecidos verdadeiros? Tem. Claro que o universo das plantas é muito grande, tá? E a gente vai ter alguns tecidos bem clássicos, tá? Vou apresentar aqui para vocês alguns deles. E outros, tá? Vai dependendo do grupo de planta. Talvez não tenha um, talvez não tenha o outro, tá? Bora ver aqui um pouquinho deles, ó. Nessa segunda coluna aqui, eu coloquei para vocês, tá? Vou até mudar de cor, só para poder deixar mais claro, tá? Essa segunda coluna aqui, ó, ela representa as funções, tá? Que esse tecido vai ter. Por exemplo, a gente tem a função de revestimento, a gente tem função de sustentação e a gente tem função de condução, tá? Beleza? Então, vamos nós. Função de revestimento. Assim como no corpo humano, a gente tem um tecido epitelial. E sim, também esse tecido epitelial tem outras funções específicas também, tá? Então, a gente pode ter células especializadas nesse tecido epitelial, tá? Então, células específicas que vão produzir uma substância, tá? Então, por exemplo, lembra lá dos tricomas secretores, que vão liberar os óleos essenciais. Lembra lá, por exemplo, do chá de boldo. Até mostrei uma foto para vocês de uma folha de boldo, tá? Da folha da erva cidreira, por exemplo. Por que elas são tão cheirosas? Na hora que a gente pega nela, exala um perfume muito forte. Porque justamente no tecido epitelial vão ter células especializadas. É lá, naquele lugar, que vai ter a célula especializada. Pode ser que aquela planta, é o caso, por exemplo, da laranja, do limão, a célula especializada na produção desse óleo essencial não seja externa, seja interna. Então, ela exala menos perfume do que as que estão nos tricomas, tá? Então, o tecido epitelial ela tem principal função, que é o revestimento, que é fazer aquela cobertura principal da planta, tá? Isso tudo vai estar associado à adaptação que aquela planta vai ter ao ambiente. Tá? Então, por exemplo, uma planta do cerrado brasileiro, que tem muito sol. Uma planta da caatinga, por exemplo, que tem que é muito mais quente, tem estações bem prolongadas de seca. Então, cada planta ela vai ter uma modificação desse tecido epitelial, ou até mesmo da própria folha em si. Ok? Tecidos de sustentação, a gente tem três principais. O colênquima, o esclerênquima e o xilema. Tá? Então, qual a grande diferença aqui? Observa que eu botei cores diferentes para esses tecidos, tá? Os tecidos verdinhos são células vivas, enquanto os amarelinhos aqui, ó, são células, basicamente só são o quê? Parede celular. Como assim, professor? Gente, algumas células, assim como a nossa célula da hemácia, prefere perder o núcleo e praticamente virar uma célula com curto período de vida, tá? E ter uma função muito boa. Algumas células de plantas também preferem fazer isso, preferem morrer, sim, elas morrem, e deixam só a estrutura da parede celular muito firme. Aí, nesse caso, dependendo do desenvolvimento da parede celular, elas ganham o quê? Uma estrutura diferente, uma composição diferente. Elas acabam ficando bem grossas, é o caso do esclerênquima, tá? Então, é como uma visão bem clássica do esclerênquima, é como se eles fossem vários palitinhos de fósforo. Tá? Em geral, os tecidos de esclerênquima, tá? Elas é como se fossem vários palitinhos de fósforos, todos juntos um do lado do outro, tá? Se você pegar um palito de fósforo, você consegue quebrar, não consegue? Agora junta vários palitos de fósforo, você tenta quebrar e não consegue, vira um negócio muito mais rígido. Na estrutura das plantas é algo muito parecido. São chamadas, por exemplo, de fibras. Tá?
Plantas que tenham muitas fibras, elas vão dar muito mais firmezas, tá? São comuns em algumas plantas, como por exemplo as palmeiras. Essas fibras das palmeiras, por exemplo, a gente consegue utilizar com o uso para poder, por exemplo, fazer rede de vassoura de piaçava, rede de tucum, tá? Então essa firmeza, aquela rigidez daquele material se deve justamente a esse tecido que é morto. E sim, dá para pegar aquela folha, mesmo ela seca, ele continua muito resistente, né? Por que elas continuam muito resistentes? Porque elas são ricas justamente nessa estrutura chamada esclarênquima. O colênquima, gente, é uma estrutura, é um tecido vegetal parecido, só que ele tem uma camada um pouquinho maior de tecido de parede celular, tá? Mas continua sendo uma célula viva, a parede celular continua sendo de celulose, tá? Esclarênquima e xilema não, elas têm umas estruturas bem rígidas, tá? E dependendo da planta, tá? Se ela vai ter mais esclarênquima, se ela vai ter mais xilema, essa planta ela pode ser utilizada para construção civil ou não. Tá? Então são as famosas madeiras boas, né, no uso comercial, com muitas aspas, tá? No uso comercial para fazer porta, mesa ou para fazer pilares. Tá? Nem toda madeira dá para fazer pilar, né? Então isso vai depender justamente dessa estrutura, da quantidade de esclarênquima, da quantidade de xilema existente delas, tá? O xilema em si, a principal função do xilema é conduzir água e sais minerais, tá aqui, ó. Tecidos de condução. Xilema conduz água e sais minerais, enquanto o floema vai conduzir metabólitos da fotossíntese. Certo? Como assim, professor? Sabe a fotossíntese? A gente não sintetiza, não vai sintetizar glicose, né, o produto final da fotossíntese. A fotossíntese está acontecendo aonde? Nas folhas, né? Mas a raiz que está lá no subsolo, que não faz fotossíntese, ela precisa daquela glicose para gerar energia. Então, essa glicose precisa descer pelo tecido floemático, tá? Até chegar à raiz. Então, são os tecidos de condução, tá? Nem toda planta tem tecido de condução, tá? E a gente tem vários tipos de plantas que também tem o que a gente chama de parênquima, tá? O que são os parênquimas? São células com funções diversas. Algumas vão ter mais função de fotossíntese, outras vão ter função de reserva de nutrientes, e aí vai variando, tá? Então tá aqui, o que é a parede celular para vocês? Em geral, a parede celular é de celulose, tá? Lembrando, celulose é um polissacarídeo, certo? Esse polissacarídeo nenhum animal consegue degradar, nenhum animal vai conseguir quebrar, deteriorar, certo? Então aquela história, comi o milho e não mastiguei direito aquele milho, o milho sai inteiro do trato intestinal lá nas fezes. Comi uma folha, não mastiguei direito, uma alface, não mastiguei direito, sai todinho ali. Oi, professor, por que a gente come se não precisa? Porque dentro da planta tem outros nutrientes, tá? Tem as fibras que ajudam nos movimentos peristálticos, tá? Tem outros nutrientes que à medida que a gente vai mastigando vão sendo liberados, por isso a gente precisa o quê? Mastigar muito bem nosso alimento. Tá? Isso inclui o arroz e o feijão também, tá? Que também tem celulose. Então, cuidado, mastigue muito bem o alimento de vocês. Nenhum animal, isso inclui, por exemplo, o boi, que passa o dia inteiro, a vaca, que passa o dia inteiro mastigando lá, né? São os ruminantes, tá? Eles têm uns estômagozinhos separados. Então, tem um estômagozinho dele lá que tem um monte de protozoário, que aí sim, o protozoário consegue produzir a celulase para digerir a celulose. Tá? Até mesmo o cupim, sabe? O cupim que acaba com o terror das pessoas. Meu Deus, apareceu o cupim aqui em casa. Vai destruir a madeira inteira. Vai comer os livros. Porque ele gosta de celulose, mas ele não consegue digerir celulose sozinho. Ele também precisa de quem? De um protozoário dentro do trato intestinal. Certo? Então, animal nenhum consegue digerir celulose, que a gente conhece até hoje. Tá?
Então essa parede de celulose é muito boa, né? Pensa aí, é uma parede que não só reveste uma célula, como protege contra parasitismos. Ó, que legal, certo? É claro que à medida que essa célula vai crescendo, vai se desenvolvendo, tá? Ó, em inglês aqui, ó, parede primária, parede primária, certo? E à medida que ela vai crescendo, que essa célula vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais camadas, S1, S2, S3. São camadas secundárias, que é a secundária primária, camada secundária 1, secundária 2, secundária 3, tá? E aí ela vai ganhando outras deposições, tá? E principalmente aqui, entre a 2 e a 3, ela vai ganhando outras substâncias que não são a celulose. Aí, nesse caso aqui, ó, vou apagar aqui, ó, parede primária, celulose. Celulose. Carboidrato, proteína, tá? Parede secundária, 1, 2, 3. Parede secundária. Aí, nesse caso aqui, ela pode ganhar outras substâncias. Pode ser suberina, pode ser lignina. Tá? A lignina, especialmente, ela é comum nas células de xilema, tá? E ela não é proteína, ela é lipídio, certo? Ela não é um carboidrato, ela é um lipídio, tá? Então, sim, tem que lembrar ali dos processos da química, de entender que um polissacarídeo, ele é uma substância polar, enquanto os lipídios são substâncias apolares, tá? Vou voltar aqui só para vocês lembrarem, ó. Xilema, ele é um principal tecido de condução de água, tá? Então, ele tem uma boa função, por exemplo, de conduzir água. Então, ele vira tipo um canudinho, tá? Então, como é que a planta pega, uma planta bem grandona, de 30 metros de altura, consegue levar água da raiz até o topo? Sistema muito eficiente, um tecido muito eficiente. Esse tecido se chama xilema, tá? É um tecido que junta várias células, uma em cima da outra, são células mortas, tá? Que tem basicamente uma parede celular grande, são células bem grandes, certo? Que morreram, mas mantiveram, deixaram que para trás a sua parede celular lignificada, tá? Então ela meio que impede com que a água escoe por ela, a água ela só passa por ela. E aí, utilizando propriedades da química, tá? Propriedades físico-químicas da água, aquelas propriedades de tensão e coesão entre as moléculas de água, a molécula de água ela flui com muita rapidez e com muita facilidade por esse tecido, que é quase um canudo que uma planta vai ter, certo? E aí, no caso, né, um canudo, são vários canudos que aquela planta vai ter, certo? Auxiliando no processo de condução entre as plantas. Nessa imagem que a gente tem aqui, ó, dá pra ver, ó, várias linhazinhas aqui, ó, essas várias linhas aqui são os processos, são as várias camadas que a gente tem no processo de deposição. Elas são que células do esclerênquima, tá? Elas auxiliam no processo de sustentação que uma planta vai ter, tá? Ela é uma planta ela é uma célula um pouquinho menor do que a célula do xilema, propriamente dita. Ela ajuda na sustentação, na estruturação dos órgãos que uma planta vai ter, certo? Aqui no centro, esse preto seria uma célula viva, mas, como eu disse para vocês, em geral, são células, esclerênquima é uma célula típica morta, tá? E aí, claro, né, um conjunto de tecidos juntos formam órgãos, tá? A gente, nas plantas, temos dois tipos de órgão. Temos os órgãos que a gente chama de vegetativos, que vão ajudar a planta a executar a função básica delas. Que é isso, professor, crescer, tá? Se desenvolver, fazer fotossíntese, tá? Guardar substâncias. E a gente vai ter os órgãos reprodutivos. O que são os órgãos reprodutivos? Vão auxiliar a planta na reprodução, tá? Ah, professor, fazer flor e fruto?
Se a planta faz isso, sim, porque tem plantas que não geram flores e frutos, tá? Mas se a planta faz flor e fruto, são os órgãos reprodutivos delas, são flores e frutos, tá? Então a gente tem vários órgãos, tá? A gente tem os principais, os mais conhecidos, são as raízes, o caule e as folhas. São os três principais órgãos vegetativos. A gente tem que lembrar que as plantas passam por processos de adaptação e que esses órgãos podem ser diferentes nos mais diversas plantas. Então, vai ter planta que vai ter raiz externa, tá? Então, em geral, a raiz, ó, veja aqui, ó, que a raiz ela está abaixo do nível do solo, tá? Ela fixa a planta no solo para absorver água e nutrientes. Mas ela faz só isso? Claro que não, minha gente. Tem planta que a raiz ela vai sustentar a planta fora do solo. Tem planta que a raiz sai do solo e vai para fora, é o caso do mangue. O solo é tão pobre em oxigênio que aquela raiz precisa respirar. Aí ela gera uma raiz chamada pneumatóforo, que ela sai do solo para poder pegar um pouquinho de ar, tá? Então, cada planta vai ter uma estrutura diferente. Tem caule, por exemplo. Tem planta que você olha para uma planta e fala assim, aqui é o caule da planta. E nem é. Bananeira, por exemplo. Tá? Quem já viu um pé de banana? Coloca aqui para mim no chat. Quero saber se você já viu um pé de banana. Por que ele cresce tão rápido? Tá? Porque, na verdade, gente, o que está crescendo é subterrâneo. O caule dele é subterrâneo. Então, à medida que ele vai crescendo, você bota só um pezinho lá. À medida que aquele caule vai crescendo, vai despontando outras folhas. Então, quando você bota quando pensa que não vira um bananal, você vê, meu Deus, cresceu um monte. É tudo cópia, é tudo clone, tá? Na verdade, é tudo um indivíduo só que acabou crescendo, aquele caule acabou crescendo e as folhas foram surgindo, tá? Em geral, a banana que a gente consome, todas as variedades das bananas que a gente consome, elas são bananas, vamos dizer, domesticadas, vamos dizer assim, talvez seja errado o termo. Mas elas são seleções do ser humano, tá? Fizeram parte do processo de seleção artificial que o ser humano tem. Então, aquelas frutas, elas não são exatamente frutos, elas não são... elas não têm sementes verdadeiras ali dentro. Não dá para aquela planta se reproduzir por semente. Ela só consegue se reproduzir por essas estaquias, tá? Boa, valeu, Adriana, valeu, Felipe. Então, caule, nem sempre o caule vai estar externo, visível, tá? Então, às vezes, o caule pode ser subterrâneo. Às vezes, a gente tem folha subterrânea. Ó, a folha aqui, ó, bonitona. Em geral, as folhas são o quê, ó? Planas. Por que elas precisam ser planas? Para poder captar a melhor quantidade de sol possível. Mas a gente tem planta que a folha é subterrânea. Quer um exemplo? Cebola. Professor, cebola é uma folha? São folhas modificadas. Aí a gente come quase todo dia, né? Pra fazer o arrozinho. Eita, tô provocando. Vocês estão calados? Já vou falar de comida. Não tem jeito, gente. Vocês estão ficando calados? Eu trago comida aqui para provocar vocês, tá? Então, bora movimentar esse chat aqui. Então, quando vocês estão preparando o temperinho lá para fazer o arroz, para fazer o feijão com a cebola, picando a cebola, vocês vão observar que aquela folha, ela é branca, né? Por que aquela folha é branca? Porque, de fato, o bulbo, né? Que é aquela estrutura que fica abaixo da terra, ela não faz fotossíntese, né? Então, aquelas folhas não fazem fotossíntese. Elas guardam nutrientes, muita água e outros nutrientes que dão um sabor bem característico da cebola e faz a gente chorar quando corta, tá? Mas ela não é verde justamente porque ela não faz fotossíntese. Ela continua tendo parede celular, ela continua tendo várias outras estruturas que toda folha vai ter. Mas a estrutura que sai da cebola é que sim, é verde, que vai de fato realizar a fotossíntese, porque a gente vai precisar de alguma coisa fazendo fotossíntese nessa estrutura, tá? Beleza? Aqui, ó, nessa imagem a gente mostra para vocês um corte, tá? Uma estrutura analisada no microscópio de luz, tá? De uma raiz. Então, é como se eu tivesse pegado aqui a raiz, ó. Cortei, ó, aqui é a estrutura da raiz, tá? Cortei ela transversalmente, bem fininho mesmo, certo? E aí,
coloquei um corante, 2 corantes especiais, um para corar celulose, tá? Um que vai reagir especificamente com a celulose e outro que vai reagir especificamente com lignina, tá? E aí a gente vai ver o que tecidos, né? Ele vai reagir aonde? A gente vai ver as estruturas das paredes celulares. Então aqui, basicamente, se a gente for olhar aqui, a gente está vendo parede celular, tá? A primeira imagem que a gente viu de uma célula, inclusive a gente denominou o termo célula, porque quem foi observar, observou a cortiça de uma planta, que já eram células mortas, tá? Então, aqui é uma técnica similar. Eu vou analisar a estrutura da parede celular daquela planta. Professor, essa planta aqui morreu? Não, não é que ela está morta, tá? Mas que depois do processo, né, de cortar, de corar, meio que as organelas foram embora. Tem outras técnicas que a gente preserva o interior dessas estruturas e a gente consegue identificar o que tem ali por dentro, até a substância, se tiver uma substância secretora, por exemplo, certo? A gente vai ter uma estrutura de revestimento, chamada epiderme. A gente vai ter uma camada aqui que a gente chama de córtex, que é uma camada de tecido parenquimático, tá? Beleza? E aqui no centro é que a gente vai encontrar os tecidos de condução. Tecidos de condução. Então, olha só como a nossa aula foi indo, né? A gente começou lá no que era uma célula, a gente foi vendo que essas células podem se especializar e ganhar o quê? Ó, não é pra sair não, é pelo contrário, Adriana, é pra ficar. Eu quero que vocês se manifestem, eu quero que vocês falem comigo, tá? Não me deixa só não, brincadeira. Então, ó, como a gente foi indo durante a nossa aula, a gente conheceu a estrutura de uma célula, a gente viu que essa célula pode mudar conforme a espécie e dentro da própria espécie ela pode ganhar especialidades. Olha só a diferença do tamanho de uma célula da epiderme. Então, aqui nós temos uma epiderme, tá? Pequenininha, células, tá? Enquanto essas células aqui, ó, que são parênquima, tá? Olha o tamanho dessa célula. Cada círculozinho, cada bolotinha dessa seria uma célula que se estivesse viva. Observa que as colorações elas são diferentes. Tá? As células aqui do que é chamado parênquima, elas têm uma coloração azul. É assim na natureza? Não, a gente, como eu disse para vocês, eu coloquei um corante aqui, azul. Esse corte não é meu, tá? Essa foto não é minha. Mas quem fez colocou um corante que reagiria com a celulose, dando pra gente essa impressão de cor azul. E tudo que está avermelhado ou alaranjado, ou tem suberina ou tem lignina. Lá na epiderme está meio alaranjado, tem suberina. Aqui não tem lignina, desculpa, tá? Tá meio arrosado. E esse alaranjado aqui que a gente vai ter é suberina, tá? Então na epiderme e no xilema, aqui ó, essa célula bem grandona aqui, ó. Bem grandona é o xilema, que conduz água e sais minerais. É como se tu estivesse vendo um canudo cortado bem ao centro. Beleza? Bora lá. Essa estrutura meio alaranjada, tá, que eu apontei aqui para vocês, ela tem uma função muito importante, tá? Ela é a endoderme, tá? É a camada mais interna, tá, da estrutura do parênquima. Tá? Ela tem uma função muito importante. Ela seleciona a água, ela impede que a água passe pelo meio que a gente chama de apoplasto. Ou seja, ela impede que a água passe por fora da célula. Ela obriga que a água que está ali no solo, que está sendo absorvido, passe obrigatoriamente por dentro da célula. Isso é importante por quê? Porque a célula tem uma membrana plasmática. E eu disse para vocês, a membrana plasmática, ela é uma estrutura praticamente o que? Impermeável, tá? Então,
Para a água passar, ela é selecionada, tá? Então, não vai que tem um micro-organismo naquele chão. Então, aqui, olha só a natureza como é fantástica. Ela meio que obriga que aquela água, aqueles micro-organismos, aquela substância, se tiver uma substância tóxica, ela seja selecionada pela própria raiz. Por isso, muitas vezes, as raízes apodrecem, tá? Por conta justamente de quê? De observar ou de um solo extremamente encharcado, ou de algum nutriente que seja tóxico para aquela planta, tá? Então, as plantas podem ser sensíveis às substâncias que vão existir ali. Excesso de água, excesso de sal, excesso de algum outro poluente. Da mesma forma, algumas plantas são super úteis para o quê? Para remediar solos que possivelmente são contaminados. Vai que aquele sal ali, aquela planta acha bom e ela absorve demais. Opa, o ser humano pode utilizar isso a próprio interesse na biotecnologia, tá? Então, aqui mostrando um pouquinho mais para vocês dessas estruturas, tá? Se vocês prestarem atenção nessas células estão vivas, tá? Essa célula grandona aqui, ó, é um parênquima. E se vocês prestarem atenção, tem vários pontinhos aqui, ó. Certo? Esses vários círculos aqui dentro é amido. Amido é um carboidrato de reserva das plantas. O principal carboidrato de reserva das plantas e que a gente adora. Tá? Os seres vivos adoram esse amido. Tá? A gente digere esse amido. Tá? E a gente utiliza esse amido nos nossos preparos. Tem amido no arroz, no feijão, né? Na maioria das plantas. Tá? Quem produz amido é planta e ponto. Certo? Mas a gente consome ele como fonte de energia. Tem um amido muito famoso chamado amido de milho. Tá? Que a gente utiliza para fazer preparos culinários. É amido, tá? São vários cristalzinhos aqui, eles têm uma fluorescência, né? Eles conseguem brilhar um pouquinho dependendo de como a gente coloca e direciona a luz, tá? E aqui no centro, ó, esses canuzinhos vermelhos são o que a gente chama de xilema, tá? Então, xilemas são essas células, são mortas, não tem nada dentro, a água passa livremente ali nele, e ela vai transportar basicamente água e sais minerais, tá? Essas células bem petititinhas aqui, pequenininhas, são chamadas de floema, tá? Beleza? O floema vai conduzir o contrário. Então, enquanto o xilema leva água, isso aqui também é uma raiz, viu? Aqui é um corte também transversal de uma raiz. Então, nesse caso aqui, essa raiz aqui, ela não tem uma endoderme tão evidente, mas eu sei que a endoderme está bem aqui, ó. Aí já o olho mais apurado do tio A6, tá? Consegue identificar onde está a endoderme, que é aquela camadinha aqui. Garante que a água vai passar por dentro da célula. A água vai chegar até o xilema e ela vai sair da raiz até o topo da planta. E é lá onde, até chegar na folha para fazer fotossíntese. Certo? Mais imagens aqui de como a gente pode observar, tá? Então, a gente vai ter aqui ó, só a estrutura, ó, bem grandão, essa célula bem grandona aqui. Ó, olha a coloração como é diferente. Isso aqui é o xilema, tá? Ó a coloração que aqui é diferente, aqui é o floema, como eu disse para vocês. Como é que o cientista faz para poder saber uma coisa com a outra? Ele coloca um reagente que vai reagir com celulose. O reagente que reage com celulose deixa a parede celular azul, tá? O reagente que reage com a lignina vai deixar a parede celular vermelha. Observa que essas paredes celulares em laranja são muito mais largas do que as paredes celulares azuis, tá? Então tem a ver também um pouquinho com esse desenvolvimento da parede celular que eu mostrei para vocês. Queridos, bom, a gente deu para dar uma revisada um pouquinho sobre essa estrutura celular vegetal. Tá? Na próxima semana a gente vai conversar um pouquinho sobre outras estruturas, e aí no caso a gente vai falar sobre estruturas do corpo humano, tá? Aí sim, próxima semana é conteúdo novo. Essa aula foi uma revisão,
tá? Eu espero que vocês revisem um pouquinho. As questões do Enem gostam de cobrar um pouquinho sobre plantas e normalmente os alunos acabam fugindo desse universo, então foca um pouquinho se você está se preparando para o Enem. Não deixe esse assunto escapar não, tá bom, queridos? Foi um prazer enorme estar aqui de volta e acompanhar o chat com vocês e aguardo vocês na próxima segunda-feira. Um grande beijo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.